Maria Auxiliadora nasceu no dia 15 de maio de 1935, na cidade mineira de Campo Belo. Seus pais se casaram no ano de 1928, numa região ocupada principalmente por comunidades pobres e quilombolas, na cidade de Bom Sucesso. Seu pai era José Cândido e Maria Trindade de Almeida Silva era sua mãe. A mãe de sua mãe era Marcelina Carlota, uma descendente de africanos escravizados que foi comprada na Bahia e levada para trabalhar em uma fazenda de Minas Gerais, de onde ela conseguiu fugir e chegar até o interior de São Paulo para viver em Sorocaba. Maria Auxiliadora cresceu numa família de artistas autodidatas. A avó materna era sambista e costureira, e seu avô fazia entalhes de madeira em carroças. Os irmãos e irmãs, por sua vez, também se destacavam nas artes visuais, na música, na literatura, e seu pai tocava acordeão de 7 baixos. E foi a sua mãe, Maria Almeida, a grande influenciadora da arte na família. Quando Maria Auxiliadora tinha por volta dos 3 anos de idade, sua mãe insistiu na ida da família para São Paulo. Ela confiava nas notícias de avanço e promessas de modernidade da cidade e desejou voltar ao seu estado natal para que os filhos pudessem estudar. Primeiro Maria foi com as crianças e depois de 2 meses o pai também chegou. Ela exerceu todo tipo de trabalho, de vendedora de quitutes a costureira. Como artista, Maria Almeida se destacava com suas obras esculpidas em madeira. E ela transmitiu esse conhecimento que ela aprendeu desde sua infância, na época que trabalhava em fazendas, aos filhos e filhas, principalmente a Maria Auxiliadora, que a mãe gostaria que trabalhasse como costureira, e por isso chegou a matriculá-la em um curso de corte e costura. Ela ensinou Maria Auxiliadora a bordar aos 9 anos de idade. A própria Maria Auxiliadora contava assim: "E aí depois eu fui bordando e ela começou a me ensinar a colorir. A minha pintura é super colorida, assim eu acho que devo um pouco à minha mãe também, porque ela falava, essa cor fica bem, aquela não fica bem, então eu ia acompanhando. Ela sentada, bordava também. Ela de lado, eu do outro. Nossa casa era tudo coberto de bordado. Depois, quando ela me pôs no corte e costura, a professora tinha um caderno que tinha aquelas coleções, tudo de gola, que eu ia fazendo. E eu pintava tudo. O caderno era pintado até com flores. O caderno. A influência de Maria Almeida é vista tanto pelas cores que a própria Maria Auxiliadora citava, pelos bordados e também pelos temas, como, por exemplo, as cenas de infância em Minas Gerais, que foram construídas por Maria Auxiliadora a partir do que a mãe contava, já que ela era tão pequena quando saiu de lá. Uma vez ela disse: "É através do que minha mãe conta que ponho no quadro, pinto. Ou talvez eu tenha visto assim pequena e talvez ficou gravado na minha mente. Eu penso que não me lembro, mas ficou gravado." Aos 12 anos, Maria Auxiliadora precisou parar de estudar para ajudar na renda da família e iniciou no trabalho doméstico, assim como suas irmãs. Elas contam que nessa época as condições de trabalho eram análogas às da escravidão. Aos 14 anos, Maria Auxiliadora começou a desenhar com carvão. Passou logo para o guache e só aos 26 experimentou a tinta a óleo. Ela chegou a contar algumas vezes que, ao se entreter com seus desenhos, deixava a comida queimar no fogão a lenha. A tela eram as paredes da cozinha e a tinta o carvão. Ela contava assim: "Minha mãe, quando não ensinava a bordar, me mandava para a cozinha, limpar a cozinha. E eu pegava o carvão do fogo e pegava a desenhar, ficava fazendo careta na beira do fogão. Até hoje ela conta, dá risada, porque ela fazia o possível para me ensinar a ser costureira, bordadeira, e eu estava tentando falar para ela que eu queria ser pintora. Nessa época eu já tinha uns 14 anos e desenhava muito essas figuras de mulher que eu faço até hoje. Desenhava uma menina e depois punha nome em cada uma. Ah, essa é filha dessa, essa filha daquela. Às vezes ela chegava e dizia: "Você deixou a comida queimar, né?" Aos 19 anos de idade, Maria Auxiliadora conseguiu um emprego como bordadeira em uma fábrica. Porém, o trabalho doméstico
era mais rentável e possibilitava que ela tivesse mais tempo para as suas telas. Então, ficou trabalhando no serviço doméstico e pintando até seus 33 anos, quando finalmente ela pôde se dedicar integralmente à pintura. No ano de 1949, ela teve contato com um grupo de artistas plásticos negros, em qual a principal temática era afro-brasileira. E eles ficavam numa cidade vizinha a São Paulo chamada Embu das Artes. E ela foi apresentada a eles através do seu irmão João Vicente, que era também seu grande incentivador. A partir desse encontro, Maria Auxiliadora e muitos membros de sua família se mudaram para a cidade de Embu das Artes e começaram a se dedicar cada vez mais à própria produção artística. Maria Auxiliadora tinha muita consciência do valor do seu trabalho e um domínio completo em relação à produção e negociação de suas obras. Ela possuía uma ética própria com relação ao valor de mercado de suas pinturas. Se na época os preços eram muito determinados pelo tamanho da tela, ela fazia diferente. Ela determinava o preço de acordo com o tempo que levava e com o apreço que ela tinha por cada pintura. Foi no ano de 1968 que Maria Auxiliadora expôs pela primeira vez e também o ano em que ela começou a utilizar as técnicas que fizeram ela ficar conhecida mundialmente. Em um depoimento, ela disse assim: "Meus primeiros olhos, em 1968, eram chapados, sem relevo. Mas no fim desse ano eu comecei a fazer relevo com cabelo. Primeiro usando o próprio óleo para fixar, porque nessa época eu não conhecia ainda a massa da Wanda. Pegava a tinta bem grossa e imprimia o cabelo no meio da tinta. Eu pegava cabelo natural, muitas vezes o meu mesmo, pois muitas vezes eu pinto crioulos. Tive essa ideia quando estava pintando um quadro grande, do candomblé." Na década de 70, Maria Auxiliadora e parte da sua família voltou para São Paulo, mas continuou expondo lá na região do Embu das Artes. De volta à capital, ela começou a expor seus trabalhos na Praça da República. Foi lá que um crítico de arte ficou admirado pela técnica e criatividade da pintora, comprando diversas telas e apresentando seu trabalho ao cônsul dos Estados Unidos. A partir de então, seu trabalho passou a ser mais reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A artista produzia bastante em ritmo acelerado e suas telas passaram a participar de exposições internacionais com temáticas brasileiras, sendo considerada uma das principais representantes da época. Nessa época, Maria Auxiliadora recebeu prêmios e reconhecimento. Em 1972, ela voltou a estudar por meio do programa Mobral. Inclusive, é o título de um de seus quadros. A construção do seu trabalho híbrido entre a pintura e o alto relevo demonstra a criatividade e a inventividade de Maria Auxiliadora. Muitos viram as suas obras como manifestações fronteiriças à pop art. No final da década de 60 e na década de 70, ela utiliza muitas vezes diálogos escritos saindo da boca dos personagens como se fossem histórias em quadrinhos. Segundo Lélia Coelho Frota, Maria Auxiliadora já praticava uma espécie de body art ao utilizar os fios de cabelo na sua própria pintura. As roupas e os elementos em tecido também possuem destaque em toda a sua obra. Isso se deve à importância que a costura teve em sua vida, afinal. Com a mãe costureira que ensinou a bordar aos 9 anos de idade, a artista produzia as próprias roupas e, como já dito, chegou a trabalhar como bordadeira em uma fábrica. As roupas utilizadas em seus quadros eram diversas. Há vestidos rodados e retos, com babados, com decotes, há paletós e macacões com muitos detalhes nas mangas e nas calças boca de sino. Existe uma variedade grande de estampas e alguns vestidos possuem transparência. A própria artista disse uma vez sobre seu gosto em desenhar modelos e sua vontade em estudar para ser modelista. Ela disse assim: "Voltei agora a estudar e estou no 4º ano do Colégio Arquidiocesano da Vila Mariana. Depois eu vou fazer madureza e depois estudar para modelista, porque na minha pintura mesmo fiz alguma coisa sobre modelo, porque gosto muito de desenhar modelos, demais.
desenhar modelos de vestidos. Depois eu podia trabalhar até meio-dia, modelos para uma firma. Depois eu pintava o resto do dia. Na escola de português eu ganho sempre 100, mas sou ruim mesmo em matemática. Tenho a letra mais bonita da escola, legível, bem feita. Extremamente inventiva, entre relevos e colagens e cores intensas, Maria Auxiliadora gostava muito dos temas do cotidiano. De ritos religiosos a festas populares, as cenas do dia a dia no campo, as cenas do dia a dia na cidade. Vemos trabalhadores e trabalhadoras, mulheres solteiras urbanas, pessoas alimentando galinhas, pessoas cuidando das roupas, brincando, crianças em festa. O que quer que estivesse na vida estava também na obra de Maria Auxiliadora. Na maior parte do seu trabalho, há sempre várias pessoas nas pinturas. Há sempre muita coletividade, grupos sociais, família, colegas de trabalho, participantes de uma festa, de um evento, sempre muitos grupos. E sempre ricamente detalhadas, as cenas acontecem ao mesmo tempo, são quadros contadores de história. A artista não se limitava a reproduzir o que via, simplesmente. Ela ia inserindo por meio de detalhes nas cenas elementos que eram também simbólicos, como uma série de elementos que vão se desviando das pinturas do tema central. As flores são também outro elemento marcante da obra da artista. Elas estão nas cenas do cotidiano, mas também são transformadas em cenários bastante elaborados. A artista também não costumava deixar espaços vazios. Ela preenchia cada cantinho da superfície da tela com texturas, personagens, diálogos escritos, plantas e outros elementos. Na arte de Maria Auxiliadora vemos a resistência de sua pintura, enquanto persiste em retratar o cotidiano das famílias simples, principalmente das pessoas negras, no campo, na cidade, nas suas roupas, nos seus cabelos, turbantes, em suas festas e em suas manifestações religiosas. Em uma sociedade ainda, infelizmente, muito marcada pelo racismo, e cujos valores estéticos se voltam sempre para o indivíduo branco e europeu, deixar em evidência os corpos e as culturas negras é uma forma de resistir. Segundo Renata Bittencourt, a obra de Maria Auxiliadora não é política como manifesto, mas como materialização da expressão pessoal de uma mulher negra que encontra sua voz olhando para perto, para si e para os seus, ao tratar de seus desejos e de sua inserção no mundo. Mais ausente que o corpo negro na história da arte brasileira é a subjetividade negra. O espaço para a manifestação do ponto de vista revelador da experiência de ser negro foi historicamente limitado. Maria Auxiliadora traça ainda um caminho autobiográfico com sua arte. Ela se retrata entre familiares, em festas, como pintora diante do cavalete cercada de anjos inspiradores, ou em prantos, a partir do momento difícil em que recebe a notícia de que possui uma doença sem cura, causa de sua morte antes de completar os 40 anos de idade. A tristeza que aparece em algumas de suas obras é apenas uma nota amarga em meio à dança, ao trabalho e ao romance. Uma artista resistente que pinta desde muito jovem, mas apenas em seus últimos 7 anos de vida acontece reconhecimento nacional e internacional de seu trabalho. O trabalho da artista mineira muitas vezes foi categorizado dentro do mundo das artes como um trabalho de arte popular, já que era uma artista autodidata sem qualquer formação acadêmica em arte. Também por vir de uma origem pobre e produzir obras com temas do seu cotidiano, mostrando desde os ritos afro-brasileiros até as suas visões pessoais da cidade e do campo. Mas ela mesma não se posicionava como uma artista popular. Ela considerava-se apenas artista. Resistente aos rótulos, o trabalho de Maria Auxiliadora era ousado e impressionante. Sua arte fugiu do formalismo e ultrapassou as limitações. Avançou para além do bidimensional da tela e foi permeado pela autobiografia. Maria Auxiliadora da Silva foi a primeira artista da família Silva a ser reconhecida com referências em bibliografia brasileira e estrangeira.
Até mesmo uma obra em 4 línguas foi dedicada à sua biografia, com ilustrações de grande parte de suas obras e editada na Itália. Sua primeira exposição individual foi organizada alguns anos após a sua morte e aconteceu no ano de 1981, sendo que ela havia morrido em 1974. Depois disso, apenas 37 anos depois, no ano de 2018, a artista voltou a ter certa evidência com a exposição individual Maria Auxiliadora, Vida Cotidiana, Pintura e Resistência, que aconteceu no MASP, em São Paulo. Essa foi a segunda mostra individual da artista realizada no museu. Reuniu 82 pinturas inéditas, além de documentos raros e fotografias. Em 2021, na Galeria Estação, também na cidade de São Paulo, aconteceu a exposição individual Maria Auxiliadora no Terraço do Mundo. Maria Auxiliadora foi, como disse o crítico de arte Oscar de Ambrosio, tal qual um cometa, de passagem rápida, muito esperada e inesquecível. Uma artista nunca acomodada, seja na técnica muito pessoal, nos temas variados ou no amor à vida. É um documento de uma passagem luminosa, mas infelizmente fugaz pelo mundo das artes. Agora eu quero te convidar a pesquisar e ver as imagens produzidas por Maria Auxiliadora. Há muitas obras disponíveis na internet e elas são extremamente inspiradoras. Depois você escolhe alguma e faz a sua releitura, a sua própria versão, em homenagem a Maria. Depois que ficar pronto, se quiser, tira uma foto e manda para mim, ou me marca. Meu Instagram é @palavrafranca, ou então @palavrinhafranca. O meu nome é Ana Luísa França, eu sou atriz, contadora de histórias, poeta e escritora. Esse conteúdo foi produzido pelo edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.